Olá, seja bem-vindo ao 110º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar aquilo que você está achando. Hoje nós iremos ler Levítico no capítulo 24, iremos até Salmo 31, iremos a Eclesiastes no capítulo 7 e, por fim, finalizaremos a nossa leitura hoje em 2 Timóteo no capítulo 3. Aqui em Levítico 24, nós vamos ler sobre o candelabro, sobre os pães sagrados e também o castigo sobre a blasfêmia. Diz assim, Levítico 24. Diz o Senhor a Moisés: ordena aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora, do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é o decreto perpétuo para suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro perante o Senhor Deus. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como uma porção de memorial, para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Estes pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como uma aliança perpétua. Pertence a Arão e aos seus descendentes, e os comerão no lugar sagrado, porque é a parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É perpétuo, decreto perpétuo. Aconteceu que o filho de um israelita com o Egito saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e o israelita. O filho do israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Debre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor lhe disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento, e todos aqueles que ouviram colocarão a mão sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como lhe fez, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, também terá que ser ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos agora a Salmo 31, aonde aqui nós vamos ver o salmista, ele falando sobre a angústia, ele falando também sobre os ídolos inúteis. Ele fala assim em Salmo 31: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me da injustiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem, livra-me depressa. Ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és minha rocha e minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha e prepara-me, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conhece a minha angústia da minha alma. E não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome, a vista e o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, meus ossos se enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiraram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo:
Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faça o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os teus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedem àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondeste das intrigas dos homens, nas habitações os protege e nas línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o teu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada, alarmado. Eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Vamos agora voltar a nossa leitura, os nossos olhos, para Eclesiastes 7, onde ele fala sobre a sabedoria. Diz assim, Eclesiastes 7. O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir para uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa de alegria. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos, tal como o estalo de espinho debaixo da panela. Assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que seu início. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que fez torto? O que os dias forem bons, aproveite bem, mas quando forem ruins, considere, pois Deus fez tantas coisas quanto uma contra a outra para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, um ímpio que teve uma vida longa apesar da sua impiedade, e não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e nem seja tolo, porque morrer antes do tempo é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evita ambos os extremos. A sabedoria torna sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção todas as palavras do povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei diante a sabedoria e disse, eu estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem diferente, bem distante e mais profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar e a buscar a sabedoria e a razão dessas coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muitas coisas amargas do que a morte, a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador lhe apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri que um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei um sequer. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, onde fala sobre a impiedade dos últimos dias. A carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo.
No capítulo 2 Timóteo 3 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, a quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a insensatez se torna evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensinamento e a conduta, e o propósito da minha fé, e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança e a perseguição dos sofrimentos que enfrentei, com todas as coisas que aconteceram em Antioquia e Icônia e Listra, quanto à perseguição suportei, mas de todas as coisas que o Senhor me livrou. De fato, todas desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a vocês, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das coisas que têm convicção, pois vocês sabem de tudo que aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras e são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Todas as escrituras é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.